Fião, beleza? Vamos falar hoje da região sudeste. Vamos fazer alguns vídeos falando das regiões com tranquilidade, com calma, sem desespero. Talvez auxilie alguns aí as chamadas provas regionais, principalmente quando o senhor ou senhorita não pertence ao estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Muitas questões às vezes ficam para vocês questões quase que regionalizadas, principalmente no estado de São Paulo, né? O pessoal, às vezes nós vemos os alunos de São Paulo reclamarem do Paraná, cujas questões, principalmente na área de geografia, história e literatura, elas são mais regionalizadas. Mas aqui em São Paulo, filhão, tem algumas questões que já caíram nos grandes vestibulares de São Paulo, que são bem regionalizadas também. Se você não morar em São Paulo, dificilmente o senhor saberá isso aí. Então eu estou colocando isso assim como em Minas Gerais, assim como no Rio de Janeiro e assim também como no Espírito Santo, né? As grandes faculdades que elaboram os seus vestibulares. Nós começamos então agora pelo Sudeste e vamos com calma com ele. O Sudeste, região que nós moramos, eu moro aqui, né, no estado de São Paulo, na área 017, que é a área da Alta Noroeste. Alguém me pergunta, mas professor, o que é essa área 017 que o senhor tanto fala? É o código do DDD, filhão. Código do DDD, velho. Você aqui de rua tá ligado. Quando você quer falar onde que você mora, você fala 011, 014, 017, 018, já vai na cabeça ali, certo? É isso que é a área 017. Aqui próximo tem a área 034 do Triângulo Mineiro e por aí vai. Então é o seguinte, filho. Nós temos 4 unidades federativas. Bom, primeiro, o Sudeste mesmo com esse estado aqui que é gigantesco, Minas Gerais, é a segunda menor região do Brasil. Ela é maior apenas do que a região Sul. Então ela está atrás da região Norte, que é a primeira, depois nós temos a região Centro-Oeste, depois o Nordeste. Depois nós temos a região Sudeste. Mais ou menos perfaz uma área de 11%, para arredondar, 10,9% alguma coisa, 11% do território brasileiro. Entretanto, nós temos um estado cujas dimensões são realmente consideráveis, que é o estado de Minas Gerais. Ele tem uma característica peculiar. Minas Gerais, e aqui eu tenho que fazer isso aqui, né? Porque senão vai dando erro. Minas Gerais, ela faz isso aqui, pronto. Minas Gerais, aqui seria o sul da Bahia. Minas Gerais não tem litoral. Novamente, Minas Gerais não possui litoral. Cuidado com isso nas provas. Depois, então, Minas Gerais é o 4º estado do Brasil em área, sendo superado por 3 estados: Amazonas, Pará e Mato Grosso. Aí vem Minas e depois o estado da Bahia. São Paulo, se não me falha a memória, é o 12º estado em área, com uma área para arredondar de 240 mil km², um pouco mais. Depois, em 23º e 24º, vem, bem pequenos inclusive, o Espírito Santo com 46 mil km² e o Rio de Janeiro com 43 mil km². São estados pequenos. Esta região Sudeste, como você a vê, ela não existiu sempre. Na realidade, o Sudeste foi uma criação da década de 1960. Antes, o estado de Minas, o estado do Espírito Santo, Rio de Janeiro, pertenceram à afinada região leste. São Paulo pertencia à região sul. Depois foi criado o Sudeste, onde foram agregados esses estados. E aí tornou-se o coração urbano industrial do país, tá ok? Nós temos então aqui o estado de Minas Gerais, temos o estado de São Paulo, né? Que é o estado que leva o epíteto, o adjetivo da locomotiva do Brasil. Já teve inclusive mais importância econômica, mas como nós tivemos no Brasil alguns processos ligados à desconcentração industrial, principalmente na década de 1990, quando nós tivemos as guerras fiscais e também tivemos migrações de retorno, que foram muitas para as áreas de saída
dos migrantes que vieram para São Paulo, São Paulo perdeu um pouco a sua importância. Hoje São Paulo, salvo o melhor engano, ele é responsável por 32,2% do PIB do Brasil e quase 50, vou arredondar, 59%, cachorro malévolo, 59% do PIB da região sudeste. Ainda assim é um estado portentoso, com uma economia forte, uma economia densa dentro do contexto. Não adianta você vir questionar no meu canal, porque São Paulo utilizou mão de obra, etc. Tal, porque esse canal, como eu já falei, não é de discussão nenhuma, filhão. Esse canal aqui é um canal bem tosco, com uma luzinha bem vagabunda, tá? Pincel atômico quase acabando, para gerar o acesso democrático para aqueles que muitas vezes, diferente de muitos, não têm condição de pagar um bom cursinho aí, né? E bons professores, né? Ter acesso aos professores aí que vão direcionar os vestibulares. Então o canal é para isso, por isso que eu democraticamente tiro qualquer comentário que eu achar impertinente nesse canal. Depois, filhão, São Paulo nós temos o Espírito Santo em área, estou falando, né? Espírito Santo que sempre foi um estado deixado de lado no Sudeste. Entretanto, nós temos Vitória. Vitória, se não me falha a memória, é uma das melhores capitais de qualidade de vida do Brasil. Posso estar enganado, é a segunda ou terceira. O estado portentoso, inclusive, a qualidade de vida de Vitória. Mas também tem índices de criminalidade interessantes que nós vamos comentar depois, quando na década de 80 para 90 os índices de criminalidade aumentaram sobremaneira no Espírito Santo. Eu vou explicar o porquê. E depois, filhão, nós temos também o estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro continua lindo, o Rio de Janeiro continua sendo, Rio de Janeiro, fevereiro e março, e por aí vai. O Rio de Janeiro, que já foi capital brasileira, vocês devem lembrar bem, de 1763 a 1960, substituiu Salvador e depois foi substituído por Brasília. Por isso, muitas vezes quando caem questões de provas no Rio de Janeiro e se perguntam por que nós temos grande número de autarquias federais no Rio de Janeiro e grande número de funcionários públicos federais, já foram bem mais, hoje um pouco menos, porque o Rio outrora foi a sede do governo federal. Tá? Já falamos isso, temos 4 vídeos que falamos, ou 3, sobre os 60 anos de Brasília e o que levou à mudança da capital federal. Procurar no canal lá que você acha. Tá? A região sudeste possui uma população de quase 89 milhões de habitantes, uma densidade demográfica que supera os 93, 94 habitantes por quilômetro quadrado, quase 93 a 94. Então é a região mais populosa do Brasil e também a região mais povoada do Brasil, certo? E aí você vai perguntar para mim, professor, que letras são essas que daqui a pouco eu vou apagar? Antes de mais nada, a população do Sudeste, se você ver aqui, o estado de São Paulo, 46 milhões e 300 mil habitantes, quase 46 milhões e meio, população mais ou menos igual à Espanha. O estado de São Paulo é o estado mais populoso do Brasil. Não é o mais povoado, filhão, não é o mais povoado. As unidades federativas mais povoadas do que São Paulo são o Distrito Federal e Rio de Janeiro. Cuidado com isso nas provas, tá? Lembrando que povoado é densidade demográfica. Conceitos. Depois em Minas Gerais, depois Rio de Janeiro e depois o Espírito Santo. Se você pegar aqui só São Paulo, Minas e Rio, 46 com 26 dá 67, com 17, 84, aí 6, 10, 85 milhões de brasileiros, eles moram nesses 3 estados. 85 milhões hoje não chega a 40%, mas chega próximo, 38%. Então é realmente uma concentração populacional muito forte. Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, na década de 1990, pelas revistas semanais,
levou o epíteto, o adjetivo de o Triângulo das Bermudas do Brasil. Por quê, professor? Porque diziam o seguinte: o que se os fatores políticos que norteavam as três cidades poderiam afundar o Brasil se não tivesse um equilíbrio. Isso é importante. Se você não tiver um equilíbrio dentro de um país, realmente você pode levá-lo ao caos. Mas não vou entrar nesses méritos. Os seus professores, dentro de sala de aula, numa relação real, é que vão falar para vocês sobre isso, não sou eu. Estou apenas aqui colocando. Bom, filhão, e aí nós vamos falar aqui, nem vou dar apagadinha louca, Gabriel, para você ver a situação do nosso, isso aqui é a situação do nosso apagador, filhão. Se eu comprar um, eu não quero comprar, então uso esse pano, o pano é meu, mano. E é o seguinte, eu coloquei algumas letras aqui, filho. Letra A, B, C, D, E. Cadê a letra F? Letra F, letra G, letra H, letra I. Aqui vai ser H1, tá? H1 por quê? Porque eu esqueci. Letra I, I1, I2 aqui. Letra J, letra K, letra N. Aqui pode colocar aqui N1, N2. Letra L, letra M, essa região toda aqui. Bom, vamos lá, filhão. Eu vou falar aqui, vou tocar tranquilo aqui. Vai dar uns 20 minutos, então vamos fazer um apanhado geral para que você entenda a divisão mais ou menos de coisas que o professor fala e você fica a ver navios, não é? A letra A, filho, você conhece bem, já ouviu falar dessa região, o Vale do Jequitinhonha. Esta região era considerado o grotão de pobreza do Sudeste. Hoje já começa a ter cada vez mais alguns investimentos, principalmente no norte mineiro. Então, o Vale do Jequitinhonha, Rio Jequitinhonha, que faz parte da bacia, se não me falha a memória, da bacia do leste. Depois, a letra B, isso aqui você já viu, o Vale do São Francisco. Por que Vale do São Francisco, professor? Cortado pelo Rio São Francisco. Então ali é o domínio sertanejo das Gerais? Isso aí. Por isso que tem um poeta que diz que em Minas Gerais em Minas Gerais há várias minas, no sentido, em Minas há várias minas, ou seja, você tem, por causa do tamanho imenso do estado, algumas feições vegetacionais, geológicas diferenciadas. Então realmente, e Minas Gerais é chamada de doadora plácida, né? Chamada da caixa d'água do Sudeste e doadora plácida, porque algumas bacias importantes têm nascentes na região das Gerais, como por exemplo a bacia do São Francisco, a bacia que vão dar origem aos rios que darão origem à bacia do Paraná, a bacia do leste e a bacia do sul-sudeste. Então é considerável, tá ok? Depois a letra C, que nós moramos aqui perto, o Triângulo Mineiro, região de, como diriam os mineiros, Biraba, Birlândia, Ituiutaba, aquela região toda ali. Aí você pega Frutal, você pega Itapajipe, você pega ali várias, Iturama, Carneirinhos e por aí vai. Quem conhece bem o Triângulo Mineiro sabe. Uberlândia muitas vezes bate de frente, se não me falha a memória, com Contagem, né? E Uberlândia já foi a segunda maior cidade de Belo Horizonte na década do comecinho do século XXI. Não sei se Contagem ultrapassou, mas sempre Uberlândia e Contagem, né, tem esse processo aí de disputa para ver quem que é a segunda maior cidade de Minas Gerais, das Gerais. Então aqui o Triângulo Mineiro, olha aí, Rio Paranaíba, Rio Grande, formam o Triângulo Mineiro. A letra D é a região central de Minas Gerais, é a região de Belo Horizonte e o famoso Vale do Aço.
Ipatinga, João Monlevade, Coronel Fabriciano, né? Alguns chegam até Governador Valadares, mas não chega lá. Ipatinga seria a maior cidade. Esta região tem uma concentração de siderúrgicas que é a maior do Brasil. Belo Horizonte, uma cidade planejada, foi copiada de Washington. O Belo Horizonte e Washington são cidades muito parecidas. Alguém poderia maldosamente dizer se é por isso que tem tanto pessoal de Governador Valadares nos Estados Unidos. Aí eu não sei, filho. Mas vou contar uma para vocês. Vocês devem lembrar de Minas, hein? 1994-95 que eu lecionava em Iturama, Minas Gerais. Tenho um grande saudade daquela região. E aí nós tivemos, ou 94, 95 ou 96. Não me pergunta, cara, porque é muito tempo, mas foi muito interessante. O primeiro congresso de prefeitos, mineiros na cidade de Nova York. Foi um monte de prefeito e, lógico, uma comitiva para se encontrar em Nova York. Reza a lenda que eles foram fazer grandes negócios por lá. Mas você sabe que Minas Gerais é o estado que tem o maior número de municípios do Brasil. Depois vamos falar sobre isso num próximo vídeo, para não ficar mais longo do que vai ficar esse vídeo, né? Mas depois eu falo essa. Depois a letra D. A letra E, filho, é o sul de Minas Gerais. Ah, é a famosa terra ali, né? Do requeijão, né? O pão de queijo ali, o requeijão, doce de leite, né? Cara que releva uma melonar. Ali sim, velhão, você tem que ter um preparo físico considerável, né? Muito ligado a São Paulo. Se você mora ali em Campinas, Bragança, Campo do Jordão, aquela região ali, muita gente do sul de Minas vem para Campinas. Tem uma atração muito grande daquela região de Campinas para aquela área. A letra F, na realidade, ficou fora do contexto, mas está entre o Rio de Janeiro e São Paulo. São uma das regiões mais importantes do Brasil, o Vale do Paraíba. Olha o café aí, o Vale do Paraíba. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Paraíba do Sul, que vai desaguar aonde? Aqui, mais ou menos aqui, próximo aqui à cidade de Campos. Ele atravessa toda essa região. Então o Vale do Paraíba é uma região altamente industrializada no Rio de Janeiro, contando com cidades como Resende, Barra Mansa e principalmente Volta Redonda, onde nós temos a maior siderúrgica do Brasil, a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Depois, filhão, a letra F, a letra G, a Zona da Mata Mineira. Se você mora em Juiz de Fora, né? O cidadão de Juiz de Fora, tem uma piada, e os mineiros me perdoem, mas essa piada tem que ser contada. O pessoal de Belo Horizonte sempre, quando encontra alguém de Juiz de Fora, pergunta: e como é que estava a praia? Por que essa piada, ou esse xiste com o pessoal de Juiz de Fora? Porque por muito tempo Juiz de Fora ficou jungido ao Rio de Janeiro, ou seja, a atração era para o Rio de Janeiro. Hoje não. Hoje Belo Horizonte consegue atrair grande parte da região de Juiz de Fora, uma cidade também considerável, tem a UFJF, e aquela região ali, uma região histórica. Então a Zona da Mata Mineira ali e tal. A letra H, aqui sim, né, filho? O chamado Rio de Janeiro mais a Baixada Fluminense. Nós vamos depois fazer um desenho do Rio para mostrar isso. A Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, né? Pega também parte hoje de Niterói, né? Lembrando ao senhor, quem nasce na cidade do Rio é carioca, quem nasce no estado do Rio é fluminense. Então o indivíduo que nasceu em Niterói, ele é carioca? Não, ele é fluminense. Professor, eu nasci até Pavuna, eu sou carioca? É. E se eu nasci em São João do Meriti? Não é, você já não está mais. Não, São João do Meriti ainda faz parte da Baixada Fluminense, Belfor Roxo e tal, faz parte. Mas Niterói já não é, São Gonçalo não é, seria Fluminense, tá? Mas isso apenas para falar, porque é igual aqui em São Paulo. Quem nasce na capital é paulistano e quem nasce em todo o resto de São Paulo é paulista. Existe uma pequena diferença nesse gentílico. Depois, filhão, H1 é o norte do Rio de Janeiro, região de Campos, né? Região de Campos, aqui tem Itaperuna, Campos que cresceu muito, a gente vai falar depois sobre isso, no outro vídeo. Aqui o I é o Espírito Santo, aqui é o sul do Espírito Santo. Professor, minha mãe gosta do Roberto Carlos, beleza.
E ele tem uma música lá chamada, né, que fala do Cachoeiro de Itapemirim. É, filho, o Cachoeiro de Itapemirim é no sul do Espírito Santo, uma cidade grande, que é uma cidade que é sede de uma das maiores empresas rodoviárias do Brasil, a Itapemirim. Depois aqui a região de Vitória, né? Vitória, Vitória, Serra, inclusive Vitória é menor do que Serra, uma capital menor do que uma cidade que faz parte da Grande Vitória. E aqui o norte do Espírito Santo, que está quase ligado aqui ao sul da Bahia, em termos de clima, em termos de vegetação, etc. E aí começamos aqui já São Paulo com a letra F. Nós vamos começar aqui, a letra J aqui, filhão, é a Grande São Paulo. Grande São Paulo, a maior metrópole da América do Sul, tá? São Paulo mais 38 municípios conurbados. São 39 municípios na área da Grande São Paulo, tá? Depois você tem esta região que é de Campinas, que é chamada capital do interior do estado. Aqui a letra L1 vai, para não ficar no L2, é o norte de São Paulo, região de Ribeirão, Franca, pega grande área aqui. A L2 aqui é a noroeste paulista, e a noroeste, a alta noroeste. Aqui você teria mais ou menos Araraquara, São Carlos, aqui São José do Rio Preto até chegar a Santa Fé do Sul. Aqui nós teríamos depois Araçatuba, depois eu vou fazer um mapa de São Paulo. E essa região M aqui é o Pontal do Paranapanema, fião. É a cidade dos presidentes, Epitácio, Prudente, ali aquela região toda, tal. Pontal do Paranapanema, que é considerado uma área de tensão fundiária. Os meus alunos falavam rabicho de São Paulo. Quando eu dava aula na quinta série, mas pessoal, rabicho de São Paulo. Tá bom, coloca isso, né, tem isso em prova e manda essa parada. Depois nós temos aqui a Baixada Santista, filhão. Baixada Santista. E aqui o famoso Vale do Ribeira, região de registro. Quando você vê ali, se você é policial militar, já ouviu falar do capitão Alberto Mendes Júnior? Ele era tenente e foi morto depois quando foi caçar Lamarca. Ele foi morto. Não vou entrar em mérito aqui, filhão, tá? E ali é uma área de uma floresta, uma tropical densa. Filhão, queremos que de cara deu para dar uma introdução no Sudeste. Daqui a pouco vou falar de municípios, daqui a pouco nós vamos falar da parte climática um pouco tal, para que você não fique perdidão, tá? Vídeo grande, acho que superou inclusive o tamanho do vídeo que eu fiz para a Rússia. Cola conosco, fião. Como eu falei para vocês, esse canal aqui, filho, é um canal democrático. Ele não é um canal aqui para você achar que vou dar opinião, vou mudar o mundo. Se você quer mudar o mundo, mano, põe na minha conta uma grana para eu comprar um ômega 97 que eu agradeço, tá ligado? Muda o meu mundo. Tamo junto, Jaelvis.